Fala meu povo, quinta-feira no vídeo de hoje vamos falar ainda mais sobre Bahia e Bragantino, jogo que acontece no domingo e que pode variar a liderança do Campeonato Brasileiro para o Bahia. Jogo super importante, de mobilização também, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Santiago Arias, que concedeu entrevista ontem no CT Varisto de Macedo e trouxe informações, ou trouxe visões do grupo e propriamente do jogador bastante interessantes, que vale a pena a gente destacar e comentar aqui no vídeo de hoje, além claro também de comentar e de falar com vocês uma insatisfação muito grande por parte da torcida no preço dos ingressos que foram anunciados pelo Bahia para essa partida contra o Bragantino e nos valores dos produtos também, tá bom meu povo? Já deixa teu like nesse vídeo, já se inscreve no canal, é muito importante que você deixe o like para ajudar aqui a gente e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia. Peço que você se inscreva no canal para ajudar a gente a chegar a 4.000 inscritos, faltam menos de 600 pessoas para isso e eu conto muito com o teu apoio, tanto clicando no botão de se inscrever e quanto no botão de like também, tá bom? Bom, já vou começar esse vídeo para a gente não perder tempo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia. Bom, desde que o Bahia anunciou, né, o preço dos ingressos, se eu não me engano, ontem, na quarta-feira, na terça também, muita gente vem reclamando nos comentários lá no nosso Instagram do Meu Bahia e aqui também no YouTube, falando dos valores mais altos e tudo mais. Eu trouxe a informação no vídeo de ontem e falei até que não ia comentar, porque divide muitas opiniões, e eu também entendo os dois lados. O Bahia anunciou um momento de preço e isso vai acontecer em jogos grandes, jogos que tendem a ter um público maior, como é o caso do Bahia e Bragantino, porque o clube adotou uma nova política de ingressos, de preço de ingressos. É um valor variável, ele depende de um jogo para outro, de demanda em demanda. Só que tem problemas aí. O Bahia até então, em nenhum dos jogos, desde que adotou isso, não especifica qual a demanda desse jogo. A gente não sabe se Bahia e Bragantino, às 6h30, um domingo, Dia das Mães, está classificado com uma demanda mais alta e por isso o preço dos ingressos um pouco mais alto, muito mais alto na verdade. Uma diferença muito grande entre um jogo e outro, por exemplo, Bahia e Fluminense, Bahia e Grêmio, né? O Bahia e Fluminense ainda não tinha sido anunciado. A gente teve um momento, né, do preço dos ingressos, mas um momento justo, dentro daquilo que era previsto e tudo mais, e uma demanda basicamente classificada como baixa. E era uma quarta-feira e tudo mais. De um dia para outro, né, do jogo contra o Bragantino, a gente tem um preço muito alto em relação a isso. Eu vi muita gente perguntando se era realmente um momento justo. Na minha visão, não é totalmente justo, mas também, por um outro lado, a gente tem que entender que o clube está vivendo um novo momento diferente de anos atrás. É normal que, com o passar do tempo e com equipes mais competitivas, em competições até internacionais, o preço dos ingressos fique um pouco mais caro do que era antes, porque você está vendo um espetáculo. Primeiro, o clube vai estar em altas posições, vai estar disputando competições internacionais e tudo mais. Tudo isso é ok, é legítimo. O problema é que esse aumento ele não pode ser alto demais além da conta. O torcedor do Bahia, de um modo geral, 70% basicamente da torcida do Bahia é composta de pessoas que ganham um salário mínimo ou algo próximo a isso. A população da Bahia, na verdade, é justamente isso. É diferente a gente comparar, por exemplo, ingressos e preços em outros estados do Brasil, como São Paulo, por exemplo. É um estado muito mais desenvolvido que a Bahia e que também as pessoas têm uma renda muito maior do que aqui na Bahia, de um modo geral. A mesma coisa acontece em outras regiões do Brasil. Então, esse aumento de preço, na minha visão, como foi contra o Grêmio, quando foi contra o Criciúma, até um certo ponto é justo. Cobrar R$100 no ingresso inteira na Bamor, eu acho que é um problema, eu acho que foi muito exagerado. Mas eu entendo o clube nesse quesito do aumento, porque com o passar do tempo, elencos mais caros, competições internacionais, equipes competitivas brigando pelo topo da tabela, é normal e natural que esse preço aumente. Mas o problema está quando esse aumento de preço ele é muito grande, sobretudo em um setor que é muito popular. O setor da Bamor, ali do norte inferior, intermediária, é um setor popular em que a maioria das pessoas que vão para ali não tem condições de pagar, quem não é sócio, R$100 na inteira. E aí muita gente fala, mas vira sócio, vira sócio. E é uma estratégia do clube também, para que mais pessoas possam se associar, consequentemente ajudando o clube, e aí você tem um desconto maior no preço dos ingressos. O problema é que, como eu falei para vocês, 70% da população baiana é composta de pessoas que não têm condições de pagar esse valor estipulado pelo clube. Sem contar que a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir ser sócio acesso garantido, até porque as vagas são restritas, de um mês para outro, por exemplo, nesse mês não teve vagas, e aí o sócio, além de pagar o ingresso, paga o sócio, né, a mensalidade mais o ingresso, que ele acaba tendo desconto, mas mesmo assim é como se fosse o ingresso inteiro, mesmo se você ser sócio. Acho que deu para entender, né? Obviamente, se o time tiver muitos jogos no mês, acaba e sai, na verdade, muito mais a pena. Bom,
Bom, é isso, né? E falando agora especificamente sobre o jogo, o Bahia e Bragantino, que pra mim é um dos jogos mais importantes dos últimos anos do Bahia. O Bahia pode pela primeira vez, desde que eu não estou enganado, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro em pontos corridos depois da primeira rodada. A gente chegou a ser líder, se eu não me engano, em 2017, quando a gente aplica aquela goleada de 6-2 no mesmo Atlético Paranaense, e aí na primeira rodada o Bahia é líder, mas tirando aquele jogo, tirando aquele ano, a gente nunca chegou a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E o jogo de domingo, e isso existe uma possibilidade real. O Bahia tem possibilidades e chances reais de assumir a ponta da tabela, porque o Atlético pega o Palmeiras fora de casa e o Bahia pega o Bragantino dentro da Fonte Nova, querendo resultado positivo. Se o Atlético não ganhar lá, a gente só depende de si para isso acontecer. Os dois jogos, se eu não me engano, é no mesmo horário, às 6h30 da tarde, né, da noite, e enfim... o Arias, né, concedeu entrevista no CT Evaristo de Macedo ontem, e ele falou algo assim que é bem legal de se ver. A gente aqui do lado de fora como torcedor, a gente está sonhando com a Libertadores, com o título, e é muito legal, e é para isso mesmo. Esse ambiente positivo de pensar coisas grandes tem que ser instalado também dentro da própria torcida, e ver os jogadores falando sobre isso dá uma sensação de que esse elenco tá querendo e que ele pode mesmo chegar nesses objetivos tão sonhados e tão almejados por nós. Título brasileiro, Libertadores e coisas do tipo. Eu acho que é inegável e vai acontecer em algum momento a gente ser campeão brasileiro. Seja daqui a 10 anos, a 5 anos, a 3 anos, um ano nesse ano de 2024. Não importa, a gente vai acabar sendo em algum momento, porque o investimento e o trabalho está sendo feito para isso acontecer mesmo. Para a gente conseguir chegar nesse nível e conquistar coisas grandes. Mas existe uma possibilidade pela primeira vez, eu acho, dentro da história do clube, da gente conseguir conquistar isso de forma tão clara e de forma tão real. O Bahia tem condições, o grupo do Bahia tem condições, no mínimo, para brigar por uma vaga na Libertadores. E começar o campeonato tão bem dessa forma, vencendo o Botafogo, um adversário direto fora de casa, tendo a possibilidade de assumir a liderança do campeonato, se a gente consegue e a gente assume essa liderança na quinta, sexta rodada, mostra uma evolução e mostra também um trabalho do Grupo City na montagem do elenco, na escolha dos profissionais, e ver esses resultados acontecendo. Era importante o torcedor ver isso acontecer, ver o clube deles chegar e tá tão perto de uma coisa que é tão almejada, que é tão sonhada por nós, que é voltar para a Libertadores América, voltar a disputar uma Libertadores e voltar também a ser campeão brasileiro, ser campeão nacional. Então, como eu falei para vocês, o jogo de domingo tem tudo para ser um dos mais históricos do Bahia nos últimos anos. Se a gente consegue um resultado positivo, se a gente consegue o tropeço do Atlético, é mesmo para festejar e é para sonhar. E é legal ver o Santiago Arias falando isso na coletiva, porque mostra e também dá a sensação de que a gente não tá sozinho nessa, de que o grupo também tá focado nisso, que o grupo tem condições, ele sabe disso, confiar em todo mundo e não tem limite para sonhar. Como eu falei para vocês no último vídeo, a gente viu o Girona, por exemplo, lá na La Liga, liderar o campeonato espanhol por muito tempo. Acontece que lá a gente tem Real Madrid e Barcelona, que são dois tubarões, que estão ali sempre buscando, em que em algum momento vai passar, em que em algum momento vai ser campeão. É muito difícil uma equipe fora de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid conseguirem o título. O que o Girona fez nessa temporada, o outro clube do Grupo City, é algo muito histórico para a história do clube. Quem acompanha o futebol espanhol sabe, o Girona há pouquíssimo tempo atrás nunca tinha sequer pisado em La Liga, na primeira divisão, e conseguiu, logo depois do seu segundo ano após volta, conseguiu ir para a Champions League. Na terceira, tá na segunda posição, na terceira posição nesse momento, não me lembro, mas pode ser vice-campeão também. Então a mesma coisa pode acontecer aqui no Bahia. É óbvio, é mais difícil, é um campeonato equilibradíssimo. Na Espanha a gente tem talvez 5, 6 grandes clubes, o resto, a classe média da Espanha é muito fraca tecnicamente, não desmerecendo a história do Girona, que também não é uma equipe tão qualificada assim. Eu acho que está se superando com o trabalho e se provando também ainda mais. E isso pode servir de exemplo para o próprio Bahia, em pensar em que pode realmente conseguir coisas grandes, como aconteceu com o nosso primo lá, irmão da Espanha. Vejam agora a coletiva do Santiago Arias, a parte em que ele fala sobre isso, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Pergunta de Douglas Santana e Estela Ribeiro. Pelo desempenho do time nas últimas partidas, a torcida está muito confiante em terminar a rodada como líder do Campeonato Brasileiro. Chegar na primeira posição é um marco importante para vocês. Como não deixar que essa boa fase escape das mãos? Bueno, creo que sí, creo que siempre es importante estar arriba, estar buscando ese primer puesto. Sabemos y entendemos que no es fácil, tenemos rivales muy complicados, muy difíciles. Pero bueno, confiamos en el trabajo que tenemos, confiamos en lo que hemos venido haciendo, esperamos seguir así, ¿no? Trabajamos para eso, para mantenernos siempre arriba. Como lo dije, sabemos que es nuestro objetivo,
intentar mantener arriba. De pronto por ahí hay gente que no lo esperaba, pero nosotros como jugadores, creo que también cuerpo técnico y toda la delegación de Bahía pues tiene presente eso, que tenemos equipo para buscar ser líderes, para buscar estar en la parte alta de la tabla. Por ahora se está haciendo, queda mucho todavía. Y nada, tratar de mantener, como lo dije, creo que aquí todos vamos a tener nuestro momento, vamos a tener que aprovechar cada instante. Tenemos equipo, tenemos jugadores, entonces creo que se puede seguir por ese camino. Pergunta de Del Machado e Marinho Júnior. Ares, o que significa para o time estar na segunda posição do campeonato? Hoje, qual é o foco do Bahia? ¿Qué significa? Bueno, creo que es algo importante para el grupo, para Bahía mismo. Creo que es un logro que de pronto por ahí no se conseguía hace algún tiempo. Pero como lo dije, confiamos en el trabajo, confiamos en los jugadores, en la idea de juego que tenemos. Ahora solo nos queda mantener ese buen fútbol, mantener, bueno, esas ganas de siempre ir adelante, de salir a encontrar los partidos. Conseguiram entender aquilo que eu tô falando? Ele falou em espanhol, eu acho que a maioria das pessoas conseguiram entender basicamente o simples do que ele estava falando. Ele estava dizendo que confiar no processo, é confiar nos jogadores, é confiar na comissão e confiar no trabalho. Que em algum momento essas coisas vão acontecer, é cuidar desse momento para que ele consiga se manter por longo tempo no campeonato, para que a gente consiga uma constância também de resultados e conseguir ir mantendo esse topo da tabela. É importante para o clube, é importante para o grupo, é importante para os jogadores também. A gente está dentro de um clube histórico que está em ascensão e eles lá têm essa consciência. São jogadores, muitos deles com a carreira já feita, né? O Santiago Arias, Everton Ribeiro e alguns outros também, mas tem jogadores em ascensão que querem ainda se provar dentro do futebol brasileiro, que querem almejar e conquistar coisas grandes, como é o caso mais, assim, para mim, o que mais representa isso do Caio Alexandre, um atleta que veio do Botafogo, depois Fortaleza, passou um tempo no Canadá e aqui no Bahia é a oportunidade da carreira dele, assim como outros também, como o Jean Lucas, como o Biel, como o próprio Ademir, que teve um momento embaixo e agora no Bahia tenta resgatar esse bom momento, o próprio Everaldo, que apesar de já ter uma certa idade, é um atleta que está buscando também essa afirmação, depois de uma temporada muito ruim, e o clube, como grupo também, o time do Bahia conseguiu, depois do início da temporada meio turbulento, para esse momento do Campeonato Brasileiro, conseguiu se moldar, conseguiu ser mais competitivo, ser mais equilibrado. A gente imaginava que esse time não estava pronto para o início do Campeonato Brasileiro, mas na verdade não. É um elenco que conseguiu dar a volta por cima desse momento ruim e consegue empilhar em resultados, atrás de resultados, esse bom momento e essa possibilidade real de título, de Libertadores, enfim, do que vocês quiserem pensar. Copa do Brasil também é super acessível, uma competição de mata-mata. Copa do Brasil é uma competição muito... não é que é sorte, mas o mata-mata é uma competição que você não consegue prever e imaginar favoritos. Em um jogo, em uma eliminatória, como foi um exemplo no Campeonato Baiano, o favorito pode perder, pode dar zebra e tudo mais. A tendência é que as melhores equipes consigam ir avançando, mas eu também não descarto, porque o Bahia é uma das melhores equipes hoje e não descartaria uma possibilidade de uma semifinal ou até mesmo um eventual final. Estou pensando muito grande, mas uma semifinal é aquilo que a gente mais almeja, é passar dessa fase das quartas de final, que é o grande, assim, o Bahia sempre bateu na trave e pela primeira vez, pelo menos nesse início de momento, é a possibilidade real nessa temporada disso acontecer, mas certamente nos próximos anos a gente deva ver um clube mais próximo, tanto de conquistas nacionais, com o título brasileiro, Copa do Brasil, mas também pensando internacionalmente, tá bom? É isso, meu povo. Amanhã deve sair mais vídeos aqui no canal. Sábado tem pré-jogo da partida do Bragantino para vocês, com todas as informações do adversário, informações do Bahia também, possível escalação. O Bragantino joga hoje, inclusive, deve mandar a campo sua equipe principal, vai enfrentar o Racing da Argentina e vamos acompanhar esse jogo até para ter uma noção mais tática de como joga o Bragantino. É a mesma equipe do ano passado com o Pedro Caixinha, né, com algumas contratações e com alguns jogadores novos, outras saídas também, mas pra gente ter uma visão melhor do adversário e passar, obviamente, aqui para vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, não esquece de se inscrever e até o próximo vídeo, que deve sair amanhã, e depois não perde o pré-jogo, que vai ser muito especial aqui. Valeu, tamo junto!